Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Gauri 11. Vamos ver como é que ele tá. Já tem aí uns bons meses que a gente não conversa sobre esse fundo, né? Não traz nada sobre ele aqui no canal. Então vamos dar uma atualizada no último relatório que saiu aí no apagar das luzes de 2022. Enfim, esse é um fundo de logística, que a grande característica dele é ser um fundo bem alavancado, tem aí 38% de alavancagem, é a pegada dele, mas é aquela alavancagem casadinha e tal, o CRI ele vence junto com o contrato atípico, são bons imóveis, então assim, tem um risco de alavancagem? Tem pra caramba, é 38%, né? Mas é um negócio que foi feito da maneira correta que tem que ser feita, né? A gente sabe que quando o fundo vai alavancar e tudo, o mínimo para começar a conversa é fazer o que esse fundo fez. Quando o fundo faz o que qualquer outra coisa que não seja dessa forma, tudo casadinho, tudo certinho, dá problema, mais fácil, né? Então a gente vai acompanhando toda essa questão. Ele é um fundo de 138 milhões, tá rodando bem próximo, né, do patrimonial, até porque ele está pagando mais de 10%, né? Então acaba que é justificável para os médios contratos aí de 9,64 anos, sem vacância, 5 ativos, tem aí 171, mais de 171 mil metros quadrados de ABL, isso dá menos de 20% de uma área do HGLG. É um fundo pequenininho, né? É um fundo pequenininho. São 18 mil cotistas, vem crescendo bastante. Depois que ele virou base 10, ele cresceu tanto o número de cotistas quanto a liquidez. Ficou bem interessante. O comentário do gestor, ele dá o foco geral é a questão a respeito do cenário político, né? Ele até coloca aqui, ó, diante das dúvidas citadas, né, grandes distorções foram geradas na tentativa de equacionar as potenciais consequências da mudança de conduta em relação aos gastos governamentais e na alteração do protagonismo anteriormente dado à responsabilidade fiscal. Então ele já mostra a preocupação deles, responsabilidade fiscal. Vamos acompanhando isso aí. O fundo pagou 8 centavinhos por cota, todos os imóveis, etc., tiveram seu aluguel reajustado sem nenhum tipo de problema. E tem aqui um ponto, eu até marquei, cara, isso aqui, ó. Isto daqui tinha que ter lá no BTLG. Olha só que coisa interessante. Eles adicionaram a DRA a linha de receita de locação, onde apresentamos o valor de locação atualmente contratada e devido ao fundo no respectivo período. Na linha seguinte, receita de locação caixa, encontra-se o valor real de locação recebida pelo fundo, que às vezes se diferencia do primeiro campo devido a questões operacionais, tais como aditamento de pagamentos, entre outras. Então, bem interessante ele explicando para a gente, deixando a DRE bem explicativo. Por exemplo, no mês de setembro era para receber 7,1, recebeu 6,3. Agora nesse mês era para receber 7,1 também, recebeu 7, né, o que tinha que receber. Enfim, bem legal isso. E o bom é que o gestor explique para a gente, né? Não pode ser igual é no caso do próprio BTLG, onde essa receita era para receber, usando de exemplo, 7 milhões, recebe 3 e ninguém entende o porquê, né? Então, legal o gestor trazer mais essa questão, ajuda a gente a ter uma ideia do que está acontecendo e tal, enfim, ajuda a nossa vida. Questão de performance eu vou pular, liquidez é boa, número de cotizado, depois que ele desdobrou, veio começa a crescer muito, né? O pessoal gosta do tal do base 10. Quem sabe no futuro essa moda começa a pegar mais forte, cada vez mais a gente vê fundos indo para a base 10, ajuda na questão de liquidez, e o mercado de fundo imobiliário, como não tem muita liquidez, seria uma boa, né? Enfim, para mim não muda nada, se é base 10, se é base 100, se é base 1000, se é base 10 mil, 100 mil, 1 bilhão, cara, não importa, né? A gente vai, não é o valor da cota que vai falar se o ativo é bom, se o ativo é ruim, se tá caro, se tá barato, não é porque o fundo com 10 reais tá barato, não, o fundo de 10 reais pode estar muito caro, né? Então, isso é relevante. Aqui a localização dos 5 ativos, né? A gente consegue ver, bem diversificadão. Aqui a receita por ativo, um foco maior no Souza Cruz e no BRF Salvador, né? Reajuste dos contratos, a gente tem 22% para janeiro e 34% para março, legal, né? Logo no início do ano aí. Somente contratos atípicos, esse é um ponto bom, né? Um ponto forte desse fundo. Aqui a gente tem o perfil da dívida,
dos imóveis que ele tem, né? Tá até errado aqui, que ele vendeu um imóvel recentemente. 3 tem dívida, né? 3 tem alavancagem lá, 38% de alavancagem. E aí a gente consegue ver como é que ela vai caindo aí nos próximos anos. Um ponto que eu senti falta era colocar pra gente quanto de caixa, quanto é a necessidade de caixa para os próximos anos, de forma fácil. Claro, a gente consegue olhar aqui, né, mais ou menos, e ter uma ideia, né? Mas seria legal ter um fluxo certinho de quanto que vai precisar de caixa e quanto de caixa que o fundo tem, porque hoje a gente consegue ver aqui que o fundo tem 2% em caixa, né? 2% de ativos financeiros. O fundo tem 538 milhões, cara, não dá 15 milhões de reais. Então seria legal a gente ter a necessidade de caixa real, quanto que o fundo tem de liquidez para ir bancando essas alavancagens. Ajudaria a gente saber, mas sendo 15 milhões, a gente sabe que ele vai precisar fazer emissão. A gente já está fazendo, né? Fez uma aí, não sei, tem que ver que pé que tá essa oferta dele, mas de toda forma o fundo tem essa necessidade de caixa. Esse é o grande ponto também do fundo alavancado, viu, pessoal? Que a gente fica ligado. O fundo alavancado tem necessidade de caixa para bancar o pagamento das dívidas. É uma coisa que vocês têm que olhar bastante, ainda mais entrando no momento onde a gente entra num cenário macro um pouco mais desafiador. Por quê? Porque imagina o seguinte, esse fundo tem uma necessidade de caixa forte, né? Nos próximos, até 2026, é praticamente um mandato inteiro. Se você tem certinho quanto que o fundo tem de caixa e se esse caixa dele dura esse tempo inteiro, você fica um pouco mais tranquilo. Agora, imagina, o fundo não ter caixa, vai precisar fazer uma emissão daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Você vê o fundo conseguindo emitir daqui a 1 ano, 2 anos? Enfim, tem que botar isso na conta quando vocês forem olhar fundo alavancagem. E aí, como é que tá a necessidade de caixa desse cara? Ah, não, o fundo tem caixa pra caramba, tem caixa até 2030. Cara, segue o baile. Né? É um jeito de você ponderar o risco, né? A necessidade de caixa que o fundo tem. E aqui os imóveis são bons imóveis, são imóveis ruins, não, a gente vê aqui. Bons inquilinos também, né? O contrato atípico e tal. É um fundo que tem um potencial legal. Enfim, é isso aí, galera. Tenho para comentar a atualização do Galg. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa se inscrever no canal. Deixa aquele like aí. Valeu!